porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Desperta Arapiraca. Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu me chamo Klaus Marques, eu sou pastor na Igreja Assembleia de Deus. Estamos iniciando mais um episódio aqui no nosso podcast Desperta Arapiraca. Hoje eu estou recebendo um homem de Deus, alguém especial que, graças ao Senhor, atendeu esse nosso convite para nós estarmos conversando, batendo um papo. Este jovem pastor, jovem, carismático, um homem de Deus, e uma alegria imensa estar recebendo o pastor Braz Dionísio, pastor da Igreja de Cristo Pentecostal Internacional, aqui na cidade de Arapiraca. Pastor Braz, uma satisfação estar recebendo o senhor aqui no estúdio da gravação do nosso podcast, e é uma alegria imensa, né? Pastor Braz, fiz aqui algumas anotações, casado com a nossa querida irmã Denise e pai de 3 filhos. Então, pastor, seja bem-vindo para o nosso bate-papo, será com certeza uma conversa edificante. Nós vamos falar um pouco sobre a postura do cristão frente ao mundo e vamos também conhecer o seu ministério, o seu chamado e a obra que o senhor tem feito na sua vida. Então, as palavras iniciais, o senhor fique à vontade. Amém. Boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Não sei que hora você vai estar ligado aí nesse podcast, né, o Desperta Arapiraca. Eu quero agradecer, pastor Klaus, por este convite. Para mim é uma honra. Gosto muito desse tipo de trabalho. Muito bom. Né? Nós conversando um pouquinho sobre o seu caráter evangelístico, eu também me vejo dessa maneira assim. Gosto muito do trabalho da rua. Tenho certeza que esse momento vai ser muito importante, edificante para as nossas vidas. Quero saudar todos aí da ICPI, Arapiraca e também em todo o Brasil. E com certeza vai ser bênção para todos que vão estar ouvindo agora e também posteriormente, em nome de Jesus. Amém. Nós já estávamos conversando um pouquinho aqui nos bastidores antes da gravação e eu já quero começar, na verdade, falando sobre o ministério. Né? A primeira pergunta que eu coloquei aqui é essa. Como começou a ICPI em Arapiraca? Então, conta um pouquinho da história, como chegou esse ministério, para que as pessoas conheçam não apenas o pastor Braz Dionísio, mas também a obra que é realizada nesse ministério. Pronto. A Igreja de Cristo Pentecostal chega aqui em Arapiraca em 1982. Na realidade, ela foi uma reabertura, né? A igreja ela foi fundada antes, onde hoje é o prédio na Igreja O Brasil para Cristo. Sim. Antes pertencia ao nosso ministério. Isso na década de 70. Né, com um saudoso pastor chamado José Augusto. Mas, por algumas situações, na época, houve um rompimento, né, dele com o ministério, com a sede nacional, que ficava lá em Santo André, antes, em São Paulo. Hoje é em Mogi Guaçu, São Paulo, o nosso centro de convenções. Então, ela não continuou, ele fundou uma igreja particular, né, rompeu, na época, com o ministério, ficando só apenas 4 membros fiéis a denominação, na época, a Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil. Isso em 80 aí? Isso na década de 70 ainda. Ah, sim. Né? Então, aí eles ficaram aqui, esses 4 membros, 2 casais fiéis. E em 1982, o meu sogro, ele veio de Palmeira dos Índios, ele era presbítero da nossa igreja em Palmeira dos Índios, que é mais antiga aqui do estado de Alagoas. Começou por Palmeira, então. Isso, aqui no estado de Alagoas, né? Ali na Avenida Vieira de Brito. Uma grandona que tem lá. Sim, já trabalhei em Palmeiras. Então, ele veio e reabriu a igreja, agora novamente nas casas, depois fundou a primeira congregação, e em 1983 foi fundado esse templo, onde hoje eu sou pastor, só que era bem pequenininha a igreja. E terminou, alguns que tinham ficado nessa outra igreja, que tinha sido dividida da nossa, sim. Voltaram todos para a igreja. Né, todos estão lá, o qual pertence o pessoal da banda Vida Nova, é uma banda com mais de 30 anos aqui em Arapiraca, né, uma das mais antigas. Então a nossa igreja começa esse recomeço em 82, 83 é inaugurado o templo com meu sogro, pastor Cícero Tenório Cavalcante. Isso muito me interessa, eu sou historiador de formação e a igreja ICPI fazendo parte dessa história do evangelismo em Arapiraca,
É algo muito interessante. Vou colocar nas minhas anotações. Temos uma Então, história linda, graças a Deus. que bom. E isso aqui, né? Mas no Sim. Brasil, a igreja foi fundada no dia 24 de janeiro de 1937, na cidade de Serra 37. Talhada, lá em Pernambuco, Alto Sertão, né? De Pernambuco E ali. acredito que era muita oposição pela Oxe, religião dominante, né? nossa. Os missionários que foi... teve 3 missionários americanos, né? O fundador da nossa igreja é Horace Ward, né? Ou popularmente chamado no Brasil de Irmão Horácio. Né? Ficou mais fácil para os irmãos falarem. Horace virou Horácio. E ele Sim. teve muito embates com o pessoal de Imagino. Lampião e tudo, porque Lampião, ele é natural de Serra E é Talhada. aquele período, né? 37 Nossa, ali. sim. Estado Novo, Getúlio Vargas. Houve muita perseguição. Nossa igreja de Pesqueira, o padre da cidade juntou uma turba lá e veio atacar a igreja, ordenando que as pessoas jogassem pedra. Foi um momento muito difícil, né? Mas aqui em Arapiraca ela chega em 82. 82. Então tem muita história para contar. É isso. Pois é, agora falando um pouco sobre o pastor Braz, queria perguntar se é cristão de berço, né? Há quanto tempo, caso não seja cristão de berço, se converteu? Veja só, eu nasci numa família católica bem tradicional. Na minha família tem padres, tem uma prima, ainda tem um padre, e tem uma prima que era freira, né? Ela faleceu de Covid. Então eu fui criado numa família católica tradicional. Eu me converti aos 18 anos, quase 19 anos, quando eu volto de São Paulo. Porque com 16 anos eu fui para São Paulo e lá foi que eu comecei a frequentar igrejas evangélicas, porque dentro da minha família, eu sou natural aqui de Limoeiro e de Anadia. Limoeiro, pertinho. Isso, minha família é do Coité, mas eu já nasci quando eles migraram para Limoeiro. E, nossa, meu pai quando via passar os crentes, assim, que iam para as igrejas, ele dizia, olha os bodes ali, meu filho. Os bodes, né? Os bodes, era. Então, era muito avesso ao meio protestante, como chamava. Uhum. A gente ia, o pequeno, para aquelas missões de Frei Damião e tudo, e Frei Damião era bem aguerrido contra, né? Dadas as épocas, né? Eu, criança, eu lembro de ter presenciado, acho que uma procissão com a presença do Frei Damião aqui em Arapiraca. Era eu lembro difícil. que era cheio de gente, né? Nossa, era muita gente. Então, eu nasci, né, com essa formação católica, mas muito apegado às coisas de Deus. Era um desejo muito grande de ler a Bíblia, só que a gente não tinha acesso. Cresci rezador de terço, junto com a minha mãe. Uma vontade de servir a Deus, mas era dentro dos moldes católicos. Mas havia aquele princípio de respeito, Isso, né? sim, dentro sim. de um modelo cristão, mesmo sendo católico, né, tendo as suas divergências do protestantismo, mas existia esse respeito familiar, né? Sim, com certeza. Isso foi, na verdade, um modelo que foi preservado nessas famílias, e isso talvez tenha também te ajudado a procurar. Com certeza. Tem um ditado que diz que todo bom católico vai dar um bom servo de Deus quando ele se converte verdadeiramente, com todo respeito, né, nessa questão. Sim. Então, eu comecei a visitar igrejas evangélicas em São Paulo, mas não me firmava em nenhuma. Eu morava sozinho, entre os 16 e os 18 anos e meio, já trabalhando lá para mandar ajudas para os meus pais aqui e tal, para estudar, era aquela dificuldade, porque já tinha que trabalhar. Então, visitei algumas. Nunca tinha ido em Assembleia de Deus lá, mas fui presbiteriana, batista, congregação cristã, foi a que eu demorei mais tempo indo na congregação cristã. Muito bem. Mas não conseguia me firmar. Na volta aqui para Arapiraca, visitei a Assembleia de Deus na época, já que você, pastor, é historiador, isso é muito bom, né? Eu comecei a visitar as igrejas evangélicas aqui através da Assembleia de Deus. Uhum. Fui na época do pastor Sidrônio aqui, e fui algumas vezes até no lançamento do disco LP, na época de Regineide Nicásio, que era uma das cantoras mais antigas aqui de Arapiraca. Sim, já ouvi falar dela. Né? Então, só que não foi lá que me converti. No dia 12 de julho de 1992, eu realmente aceitei, né, a fé, reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador, já na Igreja de Cristo Pentecostal, na época no Brasil, né? Hoje internacional, mas na época tinha essa denominação no Brasil, ICPB, hoje ICPI. Então, desde o meu nascimento na ICPI, permaneço até hoje, já são 32 anos. Que bênção. Eu lembro, pastor Braz,
eu já cheguei a estudar em Palmeira dos Índios, Sim. inclusive. Trabalhei Uhum. como bombeiro, sou bombeiro, trabalhei lá em Palmeira um certo tempo. Mas antes, na adolescência, né, eu fazia o Cefet, que hoje que é IFAL. Eu lembro de ter sido convidado por um jovem lá de Palmeira para ministrar. Eu sempre fui muito fervoroso desde que me converti. Amém. Converti com 12 anos, com 13, 14, já estava pregando, lendo a palavra. Glória a orando. Deus, é o chamado. E eu fui convidado por um jovem para pregar. Não deu certo porque o evento teve que ser remarcado e no dia da remarcação eu não pude ir. Mas já me acendeu na memória o nome da igreja. Amém. Né? E aquela época, acho que era em torno de 2000 e... Lá vai fumaça, o tempo passa. Passa rápido. 2007, 2008. 2007 para 2008. Mais ou menos esse período. E eu lembro de ter visto a igreja lá em Palmeira. Isso. É a nossa igreja mãe aqui em Alagoas, né? Hoje, o nosso presidente regional... É bem acessível. Quando chega em Palmeiras, dá para ver ela. A avenida principal, né? Não tem como errar. Ela tem uma torre, né? Grande, é o pastor Davi de Moura, que é o nosso presidente regional, que é o pastor de lá, de Palmeira dos Índios. Né? Então, nasci, né, na ICPI, lá me casei, né, como você mesmo falou hoje. Denise. Missionária Denise, minha esposa. Casamos bem jovens, né, temos 3 filhos, o primeiro está casado já, né, que é o Vitor, que é um ministro de louvor, né, na parte da bateria, toca todos feliz quando eu escuto essas coisas, os filhos engajados na obra. Minhas filhas também, a Emily, a Natália, uma bênção, né, meu filho casou com uma menina que é uma bênção, né, que é a Yasmine. As minhas filhas namoram também com... Uma vai casar agora em fevereiro. Também músico também canta, né? Canta mais para a parte do louvor. E a mais nova também está namorando com o cantor Rian Pereira, né? Que também louva, que é uma bênção, né? Então, graças a Deus, a gente fica muito feliz de ver, né, a história acontecendo. Você vê seus filhos também amando a obra de Deus, não só por serem filhos de pastores, né? Mas porque amam a Jesus. Pastor, me permita chamar de você, porque fique tranquilo, um senhor jovem. 50 anos já, vou fazer 51 agora em setembro. Já. Espero chegar a essa idade com essa jovialidade. Amém. Então, você acompanhou assim, o andamento do crescimento da igreja ICPI aqui em Arapiraca. Sim. Mesmo tendo visitado a Assembleia, outras igrejas, mas converteu-se verdadeiramente na ICPI, então acompanhou muita mudança, né? Sim. Foi que período a conversão? 92? 92, em julho, 12 de julho de 1992, a data eu não esqueço. De 92 para cá, muita coisa aconteceu, né? Não só na ICPI hoje, né? Antiga ICPB, na própria igreja evangélica, né? Na cidade de Arapiraca. A gente contava nos dedos as igrejas evangélicas que tinha aqui em Arapiraca. Se você perguntar, eu vou lembrar, né? É claro que o tempo agora não dá, de todas as denominações que nós temos aqui em Arapiraca. Hoje, né, nós temos, a gente não tem como contar. Não tem como contar. São muitas as denominações, o povo de Deus tem crescido, né, para a honra e a glória do Senhor Jesus. E a cidade de Arapiraca hoje tem um número, né, de servos de Deus, de protestantes, vamos dizer assim, como nós somos chamados, ou evangélicos, graças a Deus, muito maior. Um evento que impactou Arapiraca, quando eu me converti, isso foi muito forte para impactar a minha fé, pastor Klaus, foi um movimento chamado Projeto Jonas. Projeto Jonas. Você procure se informar, acho que não existe mais, mas na época foi a primeira vez que todas as denominações evangélicas de Arapiraca se reuniram em prol do evangelismo. Porque até hoje as igrejas têm muita dificuldade de estarem juntas. Essa é minha oração, meu Deus, toca então, meu querido, a gente lamenta isso, porque infelizmente muitos não pensam no reino, pensam na estrutura, na sua denominação. É claro, sim, a gente tem que zelar, né? Mas esse projeto, né? Se você perguntar para os crentes da minha época, que tem mais ou menos 30 anos, eles vão lembrar com muito carinho desse projeto Jonas. Arapiraca foi evangelizada até por meio de avião. Era a pé, bicicleta, moto, carros e avião também derrubando folhetos.
E o evento final foi feito lá no Asa, no Campo do Asa. Campo do Asa. Eu esqueci até o nome lá do Campo do Asa. Coraci, da Mata Isso, Fonseca. Coraci, o Fumeirão, né? Fumeirão. Então, esse evento serviu muito para impactar a minha fé e também para me dar o caráter evangelístico que eu Sim. tenho até hoje, como eu amo essa obra. Ele conseguiu, esse pastor na época, ele era de Campina Grande. Ele vinha, ele visitou todas as igrejas, incluindo a Assembleia de Deus, porque participar junto, incluir a Assembleia de Deus é difícil, não é fácil. Mas a gente ia, era eventos anteriores, ia todo mundo para uma igreja, todo mundo para outra, a gente foi para a Assembleia, iam para a nossa, fazendo o trabalho anterior ao evento. Mas no dia do evento, meu irmão, foi a coisa mais linda. Você precisava ver que, até hoje, você vê, eu tenho 32 anos, tem 32 anos isso, e ainda faz parte do meu despertamento e do meu chamado. Porque batalhões, aquele número enorme de crentes, não começa em todas as ruas. Reavivar isso. Nossa, pastor, todos os bairros de Arapiraca, pastor Klaus. Folheto, evangelismo, crente de bicicleta, crente a pé, de moto, carro buzinando, e um avião, era um avião pequenininho, ele ficava derrubando milhares de folhetos, caía aqueles folhetos do céu. Foi uma coisa linda. À noite, teve a culminância lá no estádio. Aí, à noite, aí estragaram. Vocês como? Né? Na época trouxeram um governador chamado Divaldo Suruagi, que deixou de helicóptero lá. Ele não aproveitou, né? Rapaz, terminou estragando. Né? A culminância não foi legal, mas o evento marcou muito a cidade de Arapiraca. E eu louvo a Deus por esse projeto até hoje. E eu não lembro o nome dele. Eu era muito jovem, eu ficava ali nos bastidores admirado. Mas deve ter alguma coisa arquivada sobre isso. Sim, eu creio que deve ter. Vou conseguir. Projeto Jonas. Projeto Jonas. Então, pastor, o seu chamado pastoral, o senhor chegou, serviu na ICPI, né, conheceu a esposa, a missionária Conheci Denise, já depois de ter chegado na igreja. Ter chegado lá. E como foi esse chamado pastoral? O senhor já sentia esse chamado? Alguém especificamente veio trabalhar na sua mente sobre isso? Como eu te falei, esse dia do Projeto Jonas, esse trabalho, eu senti a convicção, não só mais agora de ser crente, mas que era aquilo que me alegrava, falar de Jesus para as outras pessoas. Então, com 6 meses, eu já era líder de jovens, né? Fui vice-líder, com 1 ano já era líder de jovem. A gente passou por todos os degraus. Busca, né? Sim. Eu tinha o quê? Muito jovem, com 24 anos, antes de casar, eu já fui consagrado ao diaconato. Então, as coisas foram acontecendo. Não veio uma pessoa, tipo, como muitos acreditam hoje, alguém que veio marchando lá e disse, você vai ser pastor. Não. Mas todo o trabalho que ia sendo realizado ia acontecendo de uma forma muito bonita e natural. O diaconato foi o primeiro diácono consagrado ainda solteiro. Sim. Aí depois veio o presbitério. Logo em seguida, teve um pastor da minha igreja que me marcou muito também, de saudosa memória. Ele faleceu muito jovem, pastor José Cícero dos Santos. O viver com Deus desse pastor marcou muito a minha vida. Eu ainda jovem, diácono, entendeu a maneira como ele conduzia, o jeito dele, a parte espiritual, o esforço dele para a obra de Deus, com as dificuldades da época, que era muito difícil, mais ainda, os recursos não se tinha. Recursos escassos. Mas aquilo foi me envolvendo na obra de uma forma e eu não... É claro que existem as frustrações, as pessoas decepcionam, mas o chamado, ele é prazeroso. Você vê vidas sendo transformadas. E o meu desejo era ganhar a minha família, porque eu era o único da minha família, todos os demais. Então, a prova com Deus que eu fiz, se ele me queria na obra, era que ele salvasse a minha família. E aí foi quando, no ano 2000, eu já presbítero, mas ainda um presbítero jovem, pregava, tal, na igreja, aquele negócio todo, trabalho com jovens, mas ainda nunca tinha sido pastor, um presbítero com ação pastoral, como então, alguns chamam. 8 anos de conversão já estava com chamado presbítero, muito jovem. Mas eu fiquei consagrado jovem, eu fiquei meio como um jarrinho. O pastor atual me deixava como um jarro. Talvez não confiasse muito no meu chamado. Sim. Então foi quando ardeu no meu coração, já que você falou de chamado, para a gente abrir a nossa igreja lá no Peleve. No meio da minha família, eu queria ganhar minha família para Jesus. Meu pai e minha mãe já tinham se convertido, um sobrinho
Edson, que hoje ele é evangelista, também se converteu aos 7 anos de idade, mas a minha família não. E eu queria evangelizar o Peleve. Na época foi expulso da Igreja Católica lá do Peleve um grupo de cerca de 16 a 18 carismáticos. Eles foram expulsos da Igreja Católica, entre eles estavam uns sobrinhos meus, sobrinhas e uma irmã, que faziam parte. Eles querendo viver com Deus, se levantaram contra um padre, na época lá, um padre Iverton, o nome do padre. E eles queriam pregar, né, Jesus ressuscitado, não mais o Jesus morto. E aí teve muito embate, se foram para bispo em Penedo, foi um negócio... Acendeu a chama e esse grupo ficou sendo visado. Expulso, exatamente. E eles começaram a se reunir num colégio lá vizinho. E o meu sobrinho falou para o líder, olha, eu tenho um tio que é evangélico, ele dá estudo bíblico, ele gosta de pregar. Eu trabalhava na Realce, Sim. no centro da cidade Realce. aqui, em Arapiraca. E de repente eu recebo a visita desse líder carismático, o nome dele é Roberto Freitas, policial militar. Roberto Freitas, né? Hoje ele está um pouco assim, meio assim afastado, tal, não vem muito na igreja, mas ele tinha muito desejo de servir a Deus. Se me procurar na loja, olha, nós somos católicos, não queremos ser evangélicos, nós não queremos. Mas o seu sobrinho falou que o senhor pode ir lá, o senhor gosta de cantar, falar da palavra de Deus para a gente gente quer evangelizar, a gente não quer ser crente. Eu disse, tranquilo. Nos dê estratégia. Então, eu ia, aí cantava com eles, falava da palavra de Deus sem ferir, falava do evangelho. Já é um presbítero. Presbítero, né? E presidente e líder dos jovens aqui. Aí a gente fazia um trabalho assim, eu juntava um grupo de jovens aqui, 10, 12 que iam comigo, juntavam os carismáticos lá, que tinham sido expulsos, e a gente colocava um evangélico e um carismático, e nos domingos a gente ia evangelizar. A gente dizia, olha, a gente não diz, nós não somos, vamos dizer, nem que somos evangélicos, nem que somos católicos. Alguém pergunta, a gente diz, nós somos cristãos. Meu Deus. Cristãos. E assim nós começamos a evangelizar. Esse era o clamor da obra. Aos sábados, eu se reunia com eles no colégio. No domingo, evangelizando. Mas depois eu disse, olha, tem a sala da casa da minha mãe, lá no Peleve. É lá no Peleve, que a gente pode marcar às quintas-feiras para estudo bíblico. Então, todas as quintas, a gente se reunia na sala da casa da minha mãe. E ali eles começaram a estudar mais a Bíblia. Aí eu disse, está ficando apertada a sala da casa da minha mãe. Tem um salão ali na esquina, a gente pode alugar. E lá nós começamos os estudos, não tinha placa denominacional. E nesse vai e vem, começa a Igreja de Cristo Pentecostal no Peleve no ano 2000. Eles se converteram os 12 de uma vez só. Hoje a maioria ainda continuam lá como obreiros da obra do Senhor. E nós fundamos a ICPI lá no Peleve no ano 2000. Vai completar agora 24 anos. Está completando agora em agosto, 24 anos. 24. Elas eram minhas congregações, hoje é um campo eclesiástico se emanciparam separado. pela demanda do trabalho. Eu fiquei lá pastoreando, como estamos falando de chamado, 8 anos lá, da fundação. Eu, como presbítero, fundei a igreja lá, várias outras igrejas que a gente fundamos junto com aquele povo de Deus trabalhador daquela região, que amam a obra do evangelismo, que eu fico desconfiado de um crente que não ama a obra do evangelismo. Quem só ama púlpito da igreja tem algum problema. Tem algum problema. Precisa entender o que é evangelho. Tem algum problema. Pois é. Aí eu fiquei de 2000 a 2008, porque em 2008 eu fui convidado pela igreja aqui, que lá era a congregação daqui, para assumir o campo de Arapiraca. Então nós estamos aqui no campo de Arapiraca, pastoreando desde 2008. Já são 16 anos. Foram 8 anos no Peleve, mais 16 anos aqui como pastor-presidente, já são 24 anos. 24 anos, meu Deus, 24 anos já de pastorado. Com ação pastoral, 8 anos como presbítero, mais o tempo aqui em Arapiraca. Aí nesse inteirinho, a gente, graças a Deus, a igreja, eu não sou firme, sou seguro, mas não sou centralizador. Entendo sim. As congregações foram crescendo. O verdadeiro líder, ele vai à frente e convida os demais para segui-lo, né? Ele não manda só. Se você faz alguma coisa sozinho, nunca será grande. Exatamente. Se você vai fazer algo grande, você precisa de pessoas juntamente com você.
O Moisés, ele aceitou o conselho, porque o Moisés cresceu no Egito. Não era um homem de Deus? Sim. Mas qual era a cultura que ele tinha do Egito? De um ditador, de um O faraó faraó mandava e o povo centralizador. obedecia. Aí você se converte, mas você vem com aquilo impregnado na mente. Aí ele está lá, pastoreando o povo, sentado na cadeira como se fosse um faraó, e o povo todinho esperando para vir conversar com ele. Ele nem atendia a demanda do povo e, ao mesmo tempo, estava morrendo com aquilo. Precisou algum Verdade. sacerdote que não era nem de Israel chegar para ele e dizer: rapaz, está errado. Você não pode centralizar. Tem muito líder aí, mas só que ele não estava vendo. Tinha pessoas ali, mas ele não observou que tinha chefe de 1.000, chefe de 100, chefe de 50, de 10, estavam tudo ali. Gente com habilidade. O centralizador, ele não vê, pastor. Verdade. Ele pensa que é só através dele. E aí nós liberamos vários campos. Do campo de Arapiraca, nesse meu pastorado até hoje, pela graça de Deus, já foram 4 campos eclesiásticos que nós liberamos. Incluindo um aqui dentro da cidade agora, que está sendo oficializado agora em agosto, na convenção regional, aqui, Canafístula. Canafístula. É a sede, mais 2 congregações, Bom Jardim e Cangandu. Tem desenvolvido de tal forma que os obreiros lá já estão Sim. agindo com ação pastoral, né? E ele agora vai ser o pastor, presidente do campo. É mais um campo aqui, é o pastor Jadielson, filho na fé, pessoas daqui, que dentro da própria cidade. Eu costumo dizer que dentro da própria cidade nós podemos ter vários campos eclesiásticos, todo mundo trabalhando em prol do reino, não do seu reino. Que hoje em dia muitos têm dito assim, né? Faça assim a minha vontade. Minha vontade, a minha igreja, quem dá a última palavra sou eu. Então, essa forma ditatorial, centralizadora de pastorear, ela prejudica a obra. Muito. E isso tem muito no Nordeste, né? Eu acho que é uma cultura, não só na igreja, mas a cultura política, assim como na época contaminou Moisés e ele vem para servir a Deus, mas vem com aquela ideia, essa cultura, você se converte, mas ela fica que nem um grude. Eu imagino. Que precisa de muita unção para sair esse grude. O Nordeste tem esse caráter centralizador. Eu vivencio um pouco isso, pastor. Eu sou pastor na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Arapiraca, né? Nós plantamos o ministério e, por ser Assembleia de Deus, a gente mantém o padrão assembleiano de ser, né? De liturgia, de culto. E eu queria muito me ligar a uma convenção próxima a mim, né? Para ter mais acesso às reuniões, etc. Mas, quando eu fiz uma viagem para o Camboriú, para participar dos Gideões, eu tive contato com pastores, pessoas que se tornaram amigas, né? E me falaram, olha, você pode se convencionar fora do Nordeste. Sim. Então, eu me convencionei à Comiadef, que é uma convenção lá do Rio de Janeiro. E, por meio dela, eu me convencionei à CGADB. Então, mesmo sendo da mesma convenção dos pastores da Assembleia de Deus aqui em Alagoas e outros estados do Nordeste, esse reconhecimento ele é um pouco ainda cheio de limites, entendeu? Por força de estatuto, eu sou pastor tal como, mediante a convenção. No entanto, fica lá, a gente cá, desse jeito. Mas eu creio que Deus está preparando algo novo, né? Porque os tempos vão passando, a gente precisa entender que a cooperação ela é necessária. Para você ter uma ideia, é claro que aqui no Brasil, a nossa igreja, a gente luta para que não aconteça o que aconteceu com a nossa igreja nos Estados Unidos. A nossa igreja nasceu lá nos Estados Unidos em 1917. Sim. O fundador da nossa igreja lá, ele participou do movimento na Rua Azusa. Ele era um evangelista da igreja metodista. Os da Assembleia de Deus, eles eram batistas. Sim, sim. O da ICPI, lá chama IPCC, né? International Church Pentecostal of Christ. Olha. Glory to the Lord. Por isso que é internacional, pastor internacional. Nem diz o outro, né? Em inglês não, mas em português eu a garanto. Pois é. Misericórdia. Brincadeira, pessoal. Mas olha só, ele sai, participa daquele movimento lá do John, do Seymour. Né? O nome do nosso evangelista fundador era John Stroop. Ele era um evangelista da Metodista. Foi batizado com o Espírito Santo, não foi aceito na Metodista. Ele, ao contrário de Daniel Berg e Gunnar Vingre, ele não vem para o Brasil, ele fica lá nos Estados Unidos mesmo e fundou a nossa igreja lá em 1917, em tendas, como círculos, porque as outras igrejas não aceitavam. O novo sempre vai ser rejeitado.
O novo é aquilo que alguém tem logo que não tiver cuidado como heresia. O batismo com o Espírito Santo foi tido como heresia no início. Primeiro rejeita, depois observa, depois passa a admirar. Mas quer distância, entendeu? Alguns quer distância. Ele saiu, fundou a igreja lá. Tal. Aqui, lá nos Estados Unidos, a igreja nossa é a igreja de americanos para americanos. As igrejas que crescem nos Estados Unidos são as igrejas que é de brasileiros lá. Sim. Que eles vão lá pregando para espanhol, para pessoas latinas. Sim. Que saem daqui da América Latina, ou que falam a língua espanhola, não, que falam a língua espanhola. As igrejas mesmo de americanos lá estão definhando. A igreja para o público americano é só velhos, pouquíssimos jovens, eles não querem. E mais aqueles que não querem, de fato, se juntar aos imigrantes. Né? É isso, é só de nomes. Então, a nossa igreja lá é uma igreja americana. Então, os pastores, os membros lá, tudo antiga, cada coisa linda de igrejas lá, aquelas igrejas, mas pouquíssima gente. Só que quando eles vêm para as nossas convenções americanas, eles ficam encantados. Ficam maravilhados, né? O superintendente da nossa igreja lá é o True Love, né? Você tem lá, esqueci o nome dele, um nomezinho, um sobrenome True Love. Ele fica encantado com a multidão aqui. E a nossa igreja lá hoje virou uma convenção, se tratando disso. Tem as que são igrejas IPCC, né? Que seria ICPI, nossa lá, mas também está afiliadas outras igrejas independentes. Sim. Né? Por exemplo, esse que é o superintendente da convenção agora, ele tem uma igreja, Assembleia de Deus Evangelho Pleno. Ou seja, são igrejas como a sua foi fundada e outras que se afiliaram a uma convenção, porque a nossa convenção existe desde 1917. A eles, para terem um reconhecimento de uma convenção, eu acho, aqui no Brasil não sei se tem algum caso desse. Não são a mesma denominação, mas estão dentro de uma mesma convenção. A nossa aqui no Brasil ainda é só a nossa. Ela acontece de 4 em 4 anos, a geral. Entendi. É uma no Sudeste e uma outra no Nordeste. Elas se revezam. Sim, sim. Aí tem a regional, que acontece de 2 em 2 anos, e a de campo, que é de 2 em 2 anos. Mas é só ministros da ICPI. Da ICPI. Mas nos Estados Unidos já tem, como você falou, né? Você está aqui, mas afiliado a uma convenção no Rio de Janeiro. Poderia estar aqui afiliado a uma convenção mais próxima. Estadual. Para ter até mais assistência. Tem essas barreiras. Então, são muitas denominações. Você imaginou hoje em Arapiraca a gente se reunir? Projeto Jonas. Projeto Jonas. A volta. Agora, como não alcançaria? Mas eu acho que agora está mais difícil do que há 30 anos atrás, quando eu me converti. 32 anos atrás. E isso dói no coração. Verdade. Porque você convidar uma pessoa para a sua igreja. Hoje, assim, se você disser assim, vai ter a oportunidade de você nos conhecer pessoalmente, de você ir lá, levar a palavra de Deus. Mas hoje até a gente tem convidado pouco. A gente tem um número de ministros muito grande. Sim. Só no campo de Arapiraca, entre ministros e pastores, eu tenho, parece que são 25 no campo. 25 a 28. Fora diáconos, vai para mais de 50 diáconos e diaconisas. Então tem um número de ministros bacana. Mas nunca impeça. Quando eu só digo assim, vocês vão pregar em algum lugar, só me avisa. Sim, claro. Só me avisa. O cuidado que a gente tem que ter de convidar é porque esse crescimento evangélico também tem alguém no meio... Infiltra-se... Que não é. Infiltra-se não tem problemas. Um bom testemunho. Não pode priorizar só o talento, né? E o púlpito da sua igreja tem que ter zelo, né? Exatamente. Às vezes você luta tanto pela doutrina, pela palavra, pelo ensinamento bíblico, que de repente alguém vem com uma ideia... E desfaz. Chega e joga para depois você juntar. Isso. É nisso que tem que ter todo cuidado. Iniciativas como essa, chegar aqui e abrir, isso é descentralizar. Você está fazendo um trabalho como esse podcast, eu vi que você já chamou várias pessoas. Sim. Isso é um caráter evangelístico, realmente. A pretensão de chamar os pastores para que eles falem sobre o ministério, sobre o chamado. Sim, sim. Para que a gente consiga, de certa forma, alcançar um maior número de pessoas para reavivar esse projeto. Eu vou às praças, né? O pessoal que observa... Lá na praça a gente faz o evangelismo no dia de sábado de manhã. Na feira, aqui no bairro Brasília, várias vezes, né? A gente também pregou na feira, uma vez ou outra vai. Então, assim,
a gente tem um potencial muito grande, mais até o potencial do que naquela época. No entanto, os entraves, as barreiras, parece que elas aumentaram. O caráter evangelístico hoje, como o seu, como o meu, até alguém disse, você se identifica mais como? Sim, louvado seja Deus que o chamado pastoral tem sido concretizado com o trabalho, com o crescimento, com tudo que vem sendo. Mas qual o ministério que lhe deixa o seu coração mais feliz? Esse é o ministério evangelístico. Exatamente. O chamado evangelístico. Que não pode, que o pastor, ele não deixa uma coisa para ser outra. Se um pastor deixar de ser diácono, ele acabou. Eu não deixei de ser diácono para ser presbítero, eu não deixei de ser presbítero para ser pastor. Até o Pedro, né, o apóstolo Pedro, ele disse, eu sou o presbítero. Exatamente. Tem pastores que eles deixam de ser uma coisa para ser outra. Eu tenho uma gana muito grande de ser simplesmente pelo cargo em si. Deixam de ser algo. Mas você não pode deixar de ser diácono. Se veste de uma função e esquece o que passou, né? Porque o pastor, obviamente, dada a demanda da igreja, ele vai aconselhar, pregar. Sim. Dificilmente um pastor vai ficar numa portaria, vai limpar uma igreja. No entanto, se precisar, o pastor tem que ser o primeiro. Deixa eu te contar uma coisa. Não mexe não que a gente fala. Eu, quando assumi o campo de Arapiraca, estava na primeira semana, primeiro mês. Sim. Na época ainda tem a tradição do culto de doutrina. A porta da frente ficava fechada, entrava pelo lado, porque era só para os crentes. Alguns chamavam tal, e me inteirando das coisas. Isso acabou, tá? Graças a Deus. Isso não pode ter culto fechado. Não existe, biblicamente, um culto fechado. Pois é. O culto tem que a igreja tem que estar com a sua porta aberta, né? Mas nesse dia eu estava na frente. Por ele tinha demorado chegar, e eu sou muito pontual. Pode ver que eu chego antes. Se você me chamar para alguma coisa, eu vou chegar antes. Isso é uma virtude maravilhosa. Eu nunca vou chegar atrasado. Se eu chegar atrasado, marca que você chegar atrasado, pode procurar que aconteceu alguma coisa. Aí eu fiquei na porta. Aí chega numa cantora, aquelas cantoras meio entitelada, que a gente diz aqui no Nordeste. Chegou com uma caixa de CD na época. Eu estava lá na porta, ela toda séria. Entregou a caixa de CD e disse: fui chamada para cantar aqui hoje. Aí entregou a caixa de CD. Ela não sabia que eu era pastor. Sim. Eu disse: amém, Deus abençoe. Aí ela entrou, sentou lá. E aí eu sentado um canto mais afastado, estava chegando na igreja assim, tinha alguém para dirigir e tudo. Dei oportunidade a ela, ela cantou. No final do culto, já estava na programação, como eu disse, eu estava chegando na igreja. Sim. Tá? Então, você chega, você tem que estudar o ambiente, né? Exatamente. Mesmo eu tendo nascido na fé aqui, eu tenho o meu jeito. Cada um tem a seu ministério, seu jeito de ser. Aí mudou o sacerdote, muda a lei, né? Em relação a liturgia. Aí, pastor, quando ela terminou de cantar, chamaram e fomos, eu vi agora o pastor Braz. Aí eu me levantei e fui, ela abriu o olho assim para mim, aí no final ela veio me pedir desculpa. Pastor, me desculpe, me perdoe, desculpe não, me perdoe, porque eu pensei que o senhor era só um diácono. Aí eu disse, também, nunca deixei de ser. Sou diácono, sou presbítero, hoje eu estou pastor. Tá? Não, mas o senhor me perdoe, eu digo, não, irmã, tranquilo. Só que ela descredencia, tipo, ela humilhou, ela quis humilhar a função do diácono. Quer mesmo dizer, pedindo esse perdão, continuou. A moral que ela sem a chegou razão. tratando um diácono. Então, o diácono ela pode tratar de qualquer jeito. Aí, exato. porque eu era o pastor, já me... Então, se você quer saber se você é um líder, é como você trata as pessoas que estão abaixo de você. Que tipo de líder você é. Da maneira como você trata as pessoas que estão abaixo. Exatamente. Tratar as pessoas que estão superior com humildade é fácil. Você tem que... E Deus vai fazendo alguns testes, sabe? Com você. Eu sou pentecostal. Ser fiel nas coisas pequenas e ele vai colocando sobre as grandes. Mas é como se fossem os níveis de aprovação, né? Exatamente. E sou pentecostal de nascimento de fé. Mas alguém pergunta, você é pentecostal? Eu digo, sou, com juízo. Eu digo, com juízo. Porque tem uns que acreditam muito no imediatismo da profecia, tal, de não se preparar teologicamente. Eu creio que todos esses caminhos cooperam para o bem, o bem do pastor, do seu chamado, né? Então, nunca centralizar, procurar descentralizar, e o chamado ele vai acontecendo. Eu cheguei a ser, né? Eu fui vice-superintendente da nossa igreja no Brasil por 4 anos. Nunca me subiu na cabeça.
Eu fui eleito em 2014, fiquei em 2013 No Brasil, nacionalmente. tem mais igrejas, mais consolidado o ministério onde? Pernambuco, é? Pernambuco e no Sudeste, não na capital, não em São Paulo capital, né? Mas o interior de São Paulo, a nossa sede nacional é em Mogi Guaçu, São Paulo. Nós temos um centro de convenções, a coisa mais linda. Essas cidades de São Paulo são bem desenvolvidas. Então, no interior de Minas Gerais, ali, sul de Minas, interior de São Paulo, aquela região tem muitas, as maiores igrejas nossas são lá, e Pernambuco, né? Pernambuco tem muita igreja nossa, onde nasceu. Então, eu fiquei por 4 anos como vice-superintendente, né? Quer dizer, nacional, eu respondia pelo Nordeste todo. Fazia as viagens. Sim, ainda fiquei mais 10 anos depois como presidente regional. Alagoas e região Alagoas compõe Alagoas e Sergipe. Sim. Nós temos igreja lá em Sergipe também, na Avenida Visconde de Maracaju. Conheço, é a sede, morei lá. né? Ali tem uma dúvida, se é 18 do Forte ou se é Cidade Nova. Parece que do outro lado é Cidade Nova, do lado da igreja, lá de cada avenida é 18 do Forte. Uma avenida grande, né? Acaba cortando. Assim. Isso. Mas Zona Norte de Aracaju. Então, esses cargos nunca me subiu para a cabeça. Fui presidente do Conselho Deliberativo da igreja por 4 anos. Então, hoje eu já fui presidente regional, hoje eu sou vice. E estou aqui para ajudar o meu presidente. Então, se o cargo sobre a sua cabeça, então você não foi chamado para aquilo. Exatamente. Se ele vira uma droga, se ele vira um vício para você. Uma sedução pelo poder, vaidade. Isso. Né? É o que mais tem derrubado pessoas que não vigiam. É por isso, como o senhor falou, e eu achei bem pertinente, Deus ele vai permitindo que a gente passe por todas essas funções e a gente não deixa de ser o que foi. A gente incorpora. Sim. Né? Havendo a necessidade, a gente vai e serve da mesma forma. Então, creio que Deus prepare a gente diante de tudo isso para que quando tiver, por exemplo, o chamado de Deus na sua vida é pastorear, é presidir, mas pastoreando e presidindo não vai tropeçar com as coisas que já venceu no passado. Sim. Né? Porque se não vence no começo, né, nesse crescimento, quando chega na função, que na verdade Deus quer que você exerça, mas você não foi treinado para isso, você não buscou de fato cumprir com zelo, você vai tropeçar, vai cair. Exatamente. Então é melhor vencer com pouco e Deus vai acrescentando. Eu esqueci onde está escrito, mas está escrito na Bíblia. Qual é o livro? Não desprezar o dia dos humildes começos. Você não pode desprezar. Aquilo ali são situações que Deus permite que você passe. E nada nasce grande, né? Se nascer grande é doente. Então, tem pessoas que pulam essas etapas. Então, aí às vezes chega ao pastorado e comete alguns... se desvirtua na fé, comete alguma coisa, porque ele não subiu os degraus. Exato. Foi falho, em um momento ele foi falho e acabou não... E talvez alguém não identificou naquele... Ele precisava passar mais no discipulado, para tratar algum desvio, algo errado no seu caráter. Aí ele já pula daqui para aqui, terminou não sendo tratado. Tem muito crente macaquinho, né? Que fica pulando de galho em galho. Então, ele vai querendo pastorear onde chega, vê que o negócio não é como ele quer e fica... Isso. Então, toda a igreja para ele é ruim, não presta. Aí o caráter dele não é tratado. Porque, às vezes, ele precisava demorar mais. Já fui pregar em lugares que tinha mais gente no púlpito do que lá embaixo. Hoje, até algumas igrejas nossas, até nós não colocamos cadeiras no púlpito já para evitar essa situação. Porque é até melhor para a gente ficar de frente. As pessoas que estão ali. Hoje eu fico incomodado quando eu fico atrás olhando para a nuca da pessoa, ou quando tem alguém atrás de mim, eu fico tranquilo, exatamente. Respeito tudo isso, essa tradição. Mas isso foi um costume que a igreja brasileira pegou. Mas o certo, se você está ouvindo alguém, eu tenho que estar na sua frente. Ouvindo, exatamente. Porque já imaginou você fazendo podcast aqui comigo, você aqui atrás ou eu atrás de você? Exatamente. Hoje eu fico uma questão incomodado. didática, né? Isso. De ensino. Exatamente. Justamente você está olhando a vibração, as expressões do pregador. E quando você está atrás, o pregador vai ter que, em algum momento, pela homilética, ele vai ter que virar para interagir. Para interagir com Mas aí ele já comete doutor, fica de costa para o povo. Ou ele está de costa para quem está no púlpito. É claro que para mim isso não é tão importante.
Mas hoje, na sede mesmo, a gente tirou. Eu tenho um número de presbítero que não cabe no púlpito. E tenho 4 pastores auxiliares. Sim. Então, não cabe no púlpito. E agora, qual é o problema? Aí alguém ia dizer... Vai ser menos presbítero não, na lateral? E eu até tenho dito, sente junto com a sua mulher, sente com seus filhos. Sim. Porque alguns Maravilha. obreiros perderam até o contato com a sua esposa, porque eles ficavam ali no púlpito. Isso, a mulher se virando lá com os meninos por lá, perde o contato de sentar junto. Porque quando eu me converti, era mulher de um lado e homem de outro. Não se misturava. Eu lembro desse período. Aí depois já foi. No início dos anos 2000 ainda tinha esse resquício. Ainda tem igrejas assim. Aí eu disse, meu Deus, a Bíblia diz que Deus uniu, o homem não separe, mas as igrejas separam. Põe um de um lado, um do outro. O que a tradição, que Jesus disse que essa tradição termina complicando. Verdade. E aí os obreiros, aí o povo começou a se misturar. Isso são homens e escolhas mulheres. do ser humano. É uma coisa que Deus não mandou. Olha, Isso. homem aqui, mulher ali, ou mistura. Deus não mandou isso. Não. Então a pessoa vai adequando-se com a realidade. Não é melhor a família estar perto? Então, olha, então fica pertinho da sua esposa. Então, o senhor tocou num assunto bem interessante, que a gente está caminhando já para o final, porque se deixar a gente fala muito, né? Sobre muita coisa. Diz que é um mal de pastor. E mais 2 pastores conversando. Aí vai longe. O senhor falou sobre o obreiro estar perto da esposa. Sim. E eu ia chegar nesse ponto aqui, inclusive uma pergunta que acredito que vai ser de muita edificação, o que o senhor vai falar agora. A pergunta é essa. É um desafio educar os filhos para serem crentes? A responsabilidade pastoral torna a vida dos filhos mais difícil? E a última pergunta. O que contribui para que os filhos desejem fazer a obra tal como o pai? Porque um pai pastor, às vezes atende muita gente, se entrega muito para a obra e o filho pensa, eu não quero ser como meu pai não, eu quero ter vida. E como o senhor falou, tem os 3 filhos na presença de Deus. Sim. Né? Como seria? É um aconselhamento que a gente gostaria de ouvir. Isso daria tem muitos obreiros morrendo. Né? Isso daria um podcast só para isso. E talvez você, que é muito jovem também, um dia chamar filhos de pastores. Você fazer podcast com filhos de pastores. Porque alguns estão tratando traumas até hoje. Imagina. Hoje eu sou tanta coisa, subsecretário da SAP. O que é SAP? Secretaria de Apoio Pastoral do nosso ministério, nacionalmente. Tem um pastor que é psicólogo, que ele é o secretário, e eu sou o subsecretário. E a gente atende pastores, problemas de pastores, famílias do Brasil todo. Imagina. O que passam para mim, eu repasso para ele e coloco para ele para o atendimento por ele ser pastor. A igreja hoje se preocupa muito com isso. Um pastor psicólogo que atenda os pastores nas suas tristezas, esposas, porque, meu irmão, nós entramos num assunto agora que é vasto. A obra requer muito. Porque tem pastores pregando no púlpito, agredindo a esposa em casa. Exatamente. Agredindo os filhos, tocando terror em casa, infelizmente. Mas eles também precisam ser tratados, não podem ser jogados fora e descartados. E alguns pastores que eles foram totalmente carrascos com sua família, que afastaram seus filhos da presença de Deus, ganharam o mundo inteiro e perderam a sua família. Então o pastor, ele nunca pode... Porque qual é a nossa primeira igreja, pastor? A sua família. É a sua esposa, seus filhos. Essa é a sua igreja. Essa você vai dar conta diretamente. A outra é como se fosse dar conta dela. Porque na realidade, nós vamos dar conta do serviço. Nós não vamos dar conta, não vou dar conta de A ou B. Eu vou dar conta do meu serviço de pastor. Diz, vão apresentar a igreja como se fosse dar conta, como se fosse. Nós não vamos. É interessante. Nós vamos dar conta do serviço, do seu serviço pastoral. Mas a sua família é sua família. Porque vai chegar um momento, hoje eu estou 50, vou completar 51. Vamos lá, eu tenho o meu plano de quando eu vou parar de pastorear. Eu fui profissional há muito tempo. Então, tudo você tem que fazer planos. É do Senhor que vem a resposta, sim, mas seus planos não são impedidos. Você não vai esperar ficar igual ele, não? Sentar ali na cadeira? Deus me livre. E Deus não vai fazer isso, eu tenho certeza. Que tem pastor que diz assim, Deus é quem vai me dizer quando eu tenho que parar. Não, mas você vai perceber, haverá sinais. Não tem esse ditado que o pessoal diz, né? Haverá sinais. Como é que está a sua família, sua esposa? Né? A esposa sente prazer. Hoje eu posso falar diretamente dos meus. Você tem que, sim, levando eles. Vai chegar o período da adolescência, que você vai ter que ser mais pai, né,
Ter o Exatamente. tempo, você não pode roubar o tempo da sua família. Tem que ter tempo para eles. Você tem que ter tempo para a esposa. Tem que ter tempo para os filhos. Tem momento de eu sair só com a minha esposa, tem momento de sair com os filhos. Tem momento também que eu quero só para mim. Tem momento que eu não... Ó, tem hora que você tá assim, poxa, eu não quero ninguém. Já teve dia de eu chegar assim, eu vou ali pro shopping, sentar naquela cadeira ali e vou sozinho lá. Aquela que dá massagem. Sim, sim. Ou chegar ali, tem um cinema ali, nem gosto daquele filme, mas eu quero entrar lá porque eu quero ficar só. Então é prejudicial o obreiro que quer. Porque se ele se entregar, a obra vai pedir todo instante, todo dia, Vai toda sugá-lo. hora. Né? É interessante que ele se posicione e procure cuidar da sua família. Sim, né? claro. Não, dia X pode vir convite de onde quer que seja. É minha família. Família. Hoje eu faço o meu... Para manter os filhos admirando o pai, Isso, não só o pastor Braz. Né? Exatamente. Porque isso é o que vai contar diante de Deus. Isso é importantíssimo. No final, no fritar dos ovos, é o que vai contar. É o seu trabalho com a igreja. Aliás, o seu trabalho com a família, não com a igreja. Porque a Bíblia diz até assim, se você não cuidar bem dos seus, você negou a fé e é pior do que o infiel. Pior do que o infiel. Então, o seu trabalho, o que você vai prestar conta, principalmente é como pai, como esposo, né? Como eu falei, tem situações de maridos pregando nas igrejas e a família dele um horror terrível. Então, minha filha, a mais velha, é psicóloga, está se formando agora, faz esse trabalho com o jovem de mostrar de como é prazeroso servir a Deus, não por eu ser pastor. Hoje ele é líder, prega, que é uma bênção, ensina a palavra de Deus. A outra são líderes de grupo de vida, que é tipo célula, né? Que só que nós chamamos de grupo de vida. Então ela faz por prazer. É chegar um tempo que a sua família vai fazer por prazer a obra de Deus. Não porque você é pastor, não porque você obrigar os seus filhos, mas também você não pode desprezar o pastoreio deles. Porque eu sou pai, mas eu sou pastor deles também. E aí, como separar isso, né? Ter o equilíbrio necessário de cada coisa. No início, eu tive alguns problemas assim, porque eu não entendia. Não, tem muita coisa da faculdade, ou muita coisa da escola. Hoje eu não vou. Ou eu não vou para a congregação, pai. Eu sempre procurei entender isso. Dentro de mim eu ficava sem querer. Queria que eles fossem para todo canto como criança. Mas teve um momento que eles iam para a sede. Mas na hora de ir para as congregações, pai, tem muito trabalho da escola, tem muito trabalho, a gente precisa ficar em casa. Então eu fui permitindo. Você chegava na congregação, alguém dizia, cadê os filhos? Que o pessoal quer que veja todo mundo ali. Todo mundo não, estão fazendo até hoje. Estudando. Trabalho de escola. E outro dia que simplesmente eles querem ficar em casa. Eu tenho que entender isso. O peso não é o mesmo para o pastor. Exatamente, o chamado é meu. Amém. E graças a Deus, chamado com a esposa. Mas a família, aquilo vai acontecendo. E hoje eles sentem prazer. Você perguntar para os meus filhos, hoje eles têm alegria de serem filhos do pastor Braz, gostam de se envolver, nunca por obrigação, porque a gente tem cuidado de muitos que pessoas afastadas da igreja, com trauma, não quer nem ver a igreja, de tanto que a igreja foi pesada com eles, e os pais também, porque eles eram filhos de obreiros. Então, família é em primeiro lugar, depois de Deus. Ensino precioso. Pastor Braz, quero agradecer imensamente por ter aceito esse convite. Amém. Essas palavras, elas ecoarão durante muito tempo aí pela internet. Né? E eu tenho certeza que o povo será edificado, assim como eu fui também. Amém. A cada entrevista eu tenho sido edificado pelos colegas de ministério, homens de Deus, mulheres de Deus. Amém. Então, um prazer imenso ter recebido o senhor e que a igreja continue crescendo cada vez mais. Amém. Em nome de Jesus. Agradecer. Eu só tenho a palavra que eu tenho agradecimento. Amém. Muito obrigado por essa oportunidade. E o senhor, por gentileza, faz essa oração para nos apresentar ao Senhor. Amém. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por este momento especial, por essa oportunidade, junto com o teu filho, junto com todos, ó Deus, que fazem a produção deste podcast, amém, que vai alcançar com certeza muitas vidas, Senhor, não somente aqui na nossa região, mas vai estar com acessibilidade para todos aqueles, meu Deus, que querem aprender mais de Ti. Continua abençoando o pastor Klaus, sua família. Jesus, continua abençoando todos aqueles, ó Deus, que vão ouvir, que vão ver
este momento importante, ó Deus, de discussão sobre a tua palavra, aprendendo mais uns dos outros. Que o teu Espírito Santo seja sobre a vida de todos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Deus Amém. abençoe a todos. Até o próximo episódio. E desperta Arapiraca. Amém. Até mais. Amém.